aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o livro escolhido para hoje, mais uma vez, é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o exercício 10 do capítulo 3. E sem muita enrolação, mãos à obra. O exercício 10 diz: sabendo que os valores lógicos das proposições P, Q, R e S são respectivamente verdade, verdade, falsidade e falsidade, determinar o valor lógico de cada uma das seguintes proposições. Então, para esse exercício, nós vamos trabalhar com as seguintes proposições simples: P, Q, R e S, na ordem que ele colocou no enunciado, e assim, respectivamente, ele também colocou o valor lógico de cada uma delas, sendo a primeira verdade, a segunda verdade, a terceira uma falsidade e a quarta uma falsidade. Então, sabendo o valor lógico de cada uma das proposições simples, vamos agora determinar o valor lógico das sentenças. Então, na letra A, onde nós temos P, condicional Q, bicondicional Q e condicional P, para determinar o valor lógico dela, temos que fazer a tabela verdade. Na tabela verdade, a gente começa preenchendo, então, pelas proposições simples. Onde nós temos P, ela será uma verdade, e onde nós temos Q, também será uma verdade, como ele diz no enunciado. Esse sendo o primeiro procedimento, vamos agora realizar então as operações. Nas operações nós temos duas condicionais e uma bicondicional. A que tem prioridade entre elas são as condicionais, que tem prioridade número 3. Então vamos começar preenchendo as condicionais, como temos duas, vamos começar preenchendo da esquerda para a direita. Então na nossa primeira condicional, ela está trabalhando com a proposição Q à direita dela e a proposição P à esquerda. A condicional entre duas verdades será uma verdade, esse sendo o segundo procedimento. E agora, fazendo a segunda condicional, ela está trabalhando de forma invertida, com a proposição P à direita e a Q à esquerda, porém ambas são verdadeiras, então a condicional entre duas verdades será uma verdade. Esse é o terceiro procedimento. E agora vamos fazer a bicondicional. A bicondicional trabalha com duas colunas de valores lógicos, à esquerda e à direita. À esquerda da nossa bicondicional, nós temos essas três colunas, e entre elas, a que tem o maior número na base é a coluna número 2. Então é com ela que nós vamos trabalhar. E à direita da nossa bicondicional, a coluna que tem o maior número é a coluna número 3. Ambas são uma verdade, tanto a coluna número 2 quanto a coluna número 3. E a bicondicional entre duas verdades será uma verdade. Esse é o quarto procedimento. E na coluna que possui o maior número, que é a coluna número 4, é onde está a resposta para a letra A. Neste caso, ela é uma verdade. Então vamos agora para a letra B. E a letra B nós temos a seguinte proposição: entre parênteses, R condicional P, depois tudo condicional com outro parênteses, que nós temos P condicional R. Então, colocando a letra B em forma de tabela verdade, nós temos que preencher ela e descobrir o valor lógico. Vamos começar com as proposições simples. Nós sabemos que P é uma verdade, então onde nós temos a proposição P, colocamos uma verdade. O R é uma falsidade, então na coluna da proposição R, colocamos uma falsidade. Esse sendo o primeiro procedimento. Agora vamos para as operações. Todas são uma condicional, então elas têm prioridades iguais, porém nós estamos trabalhando com parênteses agora. Então a prioridade sempre são os parênteses. Nós temos dois parênteses, à esquerda e à direita, e os dois têm uma condicional. Como os dois têm uma condicional, vamos começar com a condicional do primeiro parênteses. Então, no primeiro parênteses, esta condicional está trabalhando com R à esquerda e o P à direita. R é uma falsidade e o P é uma verdade. A condicional de uma falsidade em uma verdade será uma verdade. Esse sendo o segundo procedimento. Agora, entre as outras duas condicionais, temos que dar prioridade ao que está entre parênteses. Então, vamos trabalhar com a condicional do segundo parênteses. Esta condicional está trabalhando com a proposição P à esquerda e com a proposição R à direita. Desta vez, é a condicional de uma verdade em uma falsidade. E a condicional de uma verdade em uma falsidade será uma falsidade. Esse é o terceiro procedimento. E agora, para finalizar, temos que terminar a condicional que está fora dos parênteses. Esta condicional também trabalha com duas colunas, à esquerda e à direita. À esquerda da nossa condicional, a coluna que possui o maior número é a coluna número 2, que é uma verdade. E à direita da nossa condicional, a coluna que possui o maior número é a coluna número 3, que é uma falsidade. Então nós vamos trabalhar com essas duas colunas, a coluna número 2 e a coluna número 3. Então a condicional de uma verdade em uma falsidade será uma falsidade. Esse é o quarto procedimento.
E a coluna que possui o maior número, que é a última, a coluna número 4, é onde está a resposta para a letra B. Neste caso, a letra B é uma falsidade. Vamos para a letra C. Na letra C nós também vamos trabalhar com 2 parênteses, então vamos fazer a tabela verdade da letra C. Vamos começar preenchendo pelas proposições simples. Nós estamos trabalhando com P e R novamente, então sabemos que a proposição P é uma verdade e a R é uma falsidade. Colocando então o número 1 embaixo delas, pois é o primeiro procedimento. Agora vamos ver as operações que nós vamos trabalhar. Nós temos 2 parênteses, e entre eles nós temos as seguintes operações. No primeiro, uma condicional, e no segundo parênteses nós temos 2 negações e uma condicional. Os parênteses têm prioridades iguais, porém as operações, a que tem prioridade número 1 é a operação da negação. Então, vamos começar pelo parênteses número 2, onde nós temos as negações. As negações têm prioridades iguais, tanto a primeira, que está negando a proposição P, quanto a segunda, que está negando a proposição R. Como tem prioridade igual, vamos começar da esquerda para a direita. Então, a primeira negação está trabalhando com a proposição P, que é uma verdade. A negação dessa verdade é uma falsidade, e esse é o segundo procedimento. Agora temos que terminar a negação, pois ela tem prioridade. A segunda negação está trabalhando com a proposição R. A proposição R é uma falsidade. A negação dessa falsidade é uma verdade, e esse é o terceiro procedimento. Agora, entre os 2 parênteses que nós temos ainda operações, os 2 têm condicional. Condicional tem prioridade igual. Então vamos começar da esquerda para a direita. A primeira condicional que nós temos é a que está no primeiro parênteses. Esta condicional está trabalhando com a proposição P e a R. A P é uma verdade e a R é uma falsidade. E a condicional de uma verdade numa falsidade é uma falsidade. Então este é o quarto procedimento. E agora só resta terminar as 2 condicionais. Uma que está fora dos parênteses e uma que está dentro. As operações que estão dentro dos parênteses sempre têm prioridades. Então, fazer ela primeiro. Esta condicional está trabalhando com 2 colunas de valores lógicos, a esquerda e a direita. À esquerda da nossa condicional, nós temos 2 colunas, e entre elas a que tem o maior número é a coluna número 2, que é uma falsidade. E à direita da nossa condicional, as 2 colunas que nós temos, a que tem o maior número é a coluna da negação, que tem o número 3, que é uma verdade. E a condicional da coluna número 2 com a coluna número 3, ou seja, de uma falsidade em uma verdade, é uma verdade. Então esse foi o quinto procedimento. E agora, para finalizar, temos que resolver o que está fora dos parênteses. Fora dos parênteses nós temos apenas uma condicional, e ela trabalha com 2 colunas de valores lógicos, a esquerda e a direita. À esquerda dessa condicional nós temos 3 colunas, e vamos trabalhar com a coluna então número 4, que é uma falsidade. E à direita da nossa condicional nós temos agora 5 colunas, e a coluna que iremos trabalhar é a que tem o maior número, que é a coluna número 5, que é uma verdade. E a condicional de uma falsidade em uma verdade é uma verdade, sendo esse o sexto procedimento, e também a coluna que possui o maior número. Então, tendo nela o valor lógico da letra C, que neste caso é uma verdade. Fazendo a tabela verdade de toda a proposição que está escrita na letra D, nós começaremos preenchendo pelas proposições simples. Estamos trabalhando apenas com a proposição P e Q. Ambas são uma verdade, então vamos colocar a verdade em todas as colunas que tiverem as proposições simples. Esse é o primeiro procedimento. E agora, dando continuidade com as operações, nós temos que dar prioridade ao que está entre parênteses. Entre parênteses temos apenas uma operação, que é a operação da conjunção. Essa operação está trabalhando com a proposição Q à direita dela e a proposição P à esquerda. Ambas são uma verdade, e a conjunção de 2 verdades é uma verdade. Esse é o segundo procedimento. E agora vamos fazer as operações que estão fora dos parênteses. Nós temos várias operações, e dentre elas, as que têm prioridade são as negações, que têm prioridade número 1. Todas as negações estão fora dos parênteses, então vamos começar preenchendo da esquerda para a direita. A primeira negação que nós temos está negando todo este parênteses, ou seja, nós vamos ter que trabalhar com a coluna direita dessa negação e a coluna que tiver o maior número. A coluna que tem o maior número é a coluna número 2, que é uma verdade, e a negação dessa verdade é uma falsidade. Sendo este então o terceiro procedimento, vamos agora para a próxima negação. Essa negação está trabalhando apenas com uma coluna à direita dela, só temos uma, que é a da proposição P, que é uma verdade. A negação dessa verdade será uma falsidade, sendo este o quarto procedimento. E a última negação está trabalhando com a proposição Q, que também é uma verdade, sendo então a negação dela uma falsidade. O quinto procedimento. Agora só falta terminarmos 2 operações, a condicional e a disjunção. Entre elas, a que tem prioridade é a disjunção, que tem prioridade número 2.
Então vamos fazer primeiro a disjunção. A disjunção trabalha com duas colunas, uma à esquerda e uma à direita. À esquerda da nossa disjunção, a coluna que tem o maior número é a coluna da negação, que tem o número 4. E à direita da nossa disjunção é a coluna número 5. Ambas as colunas são uma falsidade. A disjunção entre duas falsidades é uma falsidade, sendo esse o sexto procedimento. E agora, para finalizar, a condicional. A condicional, como sabemos, trabalha com duas colunas, a esquerda e a direita. À esquerda da nossa condicional, a coluna que tem o maior número é a da negação, que é a coluna número 3, sendo esta uma falsidade. À direita da nossa condicional, a coluna que tem o maior número é a coluna da disjunção, que tem o número 6, sendo este também uma falsidade. E a condicional entre duas falsidades é uma verdade, sendo este o sétimo procedimento, a coluna que também tem o maior número, e é nela que está a resposta para a letra D. Neste caso, D é uma verdade. Vamos para a letra E. A tabela verdade da letra E. Vamos começar preenchendo pelas proposições simples. Nós temos apenas as proposições P e S nela. P sabemos que é uma verdade e o S é uma falsidade. Esse é o primeiro procedimento. E agora, novamente, vamos dar prioridade ao que está entre parênteses. Entre parênteses, temos uma conjunção e essa conjunção está trabalhando com a proposição P e a S. P é uma verdade, S é uma falsidade. A conjunção entre uma verdade e uma falsidade é uma falsidade. Sendo esse o segundo procedimento, vamos agora para as operações que estão fora dos parênteses. Igual à sentença anterior, nós temos várias negações, então vamos começar preenchendo elas. Vamos começar da esquerda para a direita. A primeira negação está negando a coluna que tiver o maior número à direita dela, que é a coluna número 2, que é uma falsidade. E a negação desta falsidade é uma verdade, sendo este o terceiro procedimento. A próxima negação está trabalhando com a proposição P, que é uma verdade. Negação de uma verdade, uma falsidade, quarto procedimento. E a última negação está trabalhando com a proposição S, que é uma falsidade. A negação de uma falsidade é uma verdade, sendo este então o quinto procedimento. Agora, sobrando para o final, somente a condicional e uma conjunção. Entre as duas, a que tem prioridade é a conjunção, que tem prioridade número 2, e a conjunção está trabalhando com duas colunas, a direita e a esquerda. À esquerda da nossa conjunção, nós vamos usar a coluna número 4 e à direita a coluna número 5. Então a coluna número 4 é uma falsidade e a coluna número 5 uma verdade. A conjunção de uma falsidade com uma verdade é uma falsidade, sendo esse o sexto procedimento. E agora, finalizando com a condicional. A condicional vai trabalhar à esquerda dela com a coluna que tiver o maior número, que é a coluna número 3, que é uma verdade. E à direita com a coluna número 6, que é o maior número, que é uma falsidade. E a condicional de uma verdade em uma falsidade é uma falsidade, sendo este o sétimo procedimento, também a coluna com o maior número. Então, para a letra E, ele fica sendo uma falsidade. Agora vamos para a última sentença, a letra F. Na letra F vamos começar preenchendo as proposições simples, que estamos trabalhando com as proposições P, R e S. Sabemos que P é uma verdade, a proposição R é uma falsidade e a proposição S é uma falsidade também. Sendo esse então o primeiro procedimento. E agora vamos trabalhar com as operações. Entre as operações nós temos dois tipos de parênteses aqui. Nós temos os parênteses que estão em vermelho, que são os parênteses externos, e temos os parênteses que estão em laranja, que são os parênteses internos. Os que têm prioridade são os parênteses internos. Nós temos dois. Nós temos este parênteses interno e nós temos este. Ambos estão trabalhando com uma disjunção, então a prioridade da operação é igual. Vamos começar da esquerda para a direita. Vamos começar pelo primeiro parênteses interno. Essa disjunção está trabalhando com a proposição P à esquerda e a S à direita. P é uma verdade, S é uma falsidade. A disjunção entre uma verdade e uma falsidade é uma verdade, sendo este o segundo procedimento. E agora, finalizando os parênteses internos, vamos fazer o segundo. Nós temos uma disjunção nele que está trabalhando com duas falsidades, a proposição S e a proposição R. A disjunção entre duas falsidades será uma falsidade, sendo este o terceiro procedimento. E agora temos que dar prioridade ainda tudo que está entre parênteses. Agora nós temos os parênteses externos, que são os parênteses em vermelho. Dentro dele, nós temos apenas a conjunção. Essa conjunção trabalha com duas colunas, a esquerda e a direita. À esquerda temos que pegar a coluna que tem o maior número, que é a coluna número 2. E à direita nós temos que pegar a coluna que tiver o maior número, que é a coluna número 3. A coluna número 2 é uma verdade
e a coluna número 3 uma falsidade. A conjunção de uma verdade com uma falsidade é uma falsidade, sendo este o quarto procedimento. E agora finalizando o que está fora dos parênteses. Fora dos parênteses nós temos uma negação. A negação trabalha apenas com uma coluna de valor lógico, que fica à direita dela. À direita da nossa negação, nós temos várias colunas e nós temos que trabalhar com a coluna que tiver o maior número, que é a coluna número 4, que é uma falsidade. A negação desta falsidade é uma verdade, sendo este o quinto procedimento e também a coluna que tem o maior número. Então é nela que encontramos a resposta para a letra F, que neste caso, F é uma verdade. Então este foi o exercício número 10 do capítulo 3. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.